Então, olá, bem-vindos a mais um podcast de Conversas na Adega. Hoje tenho aqui um ilustre que não é da Arruda, não nasceu em Arruda, mas é um arrudense, pelos anos que cá está e pela entrega que tem dado à Arruda, que é o professor Onofre Pintor Sobrinho, que provavelmente todos vós conhecem. Quer dizer, a partir de mim e mesmo eu, todas as gerações que passaram no colégio conheceram o professor Onofre. Professor Onofre, diga-me, quando saiu do Brasil, acho que foi para a Itália, certo? Não, eu saí do Brasil para a Itália e depois voltei para o Brasil. Eu tive 3 anos na Itália, voltei para o Brasil, tive 4 anos no Brasil. Eu sou meio cigano, já tenho 65 anos, 65 anos, então viajei muito. Depois estive na Itália, da Itália voltei para o Brasil, para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E depois de lá tive a possibilidade de ir para a Alemanha, fazer o meu mestrado. E na Alemanha fiquei lá 4 anos. E de lá foi que eu vim para Portugal, para Lisboa. Uma história muito engraçada. Então conte. Se é engraçada, a história é muito engraçada porque eu fui a um congresso em Roma, e como eu falava alemão, falava italiano, falava português, o que aconteceu? Eu fui a um congresso em Roma e me apanharam se eu podia fazer tradução para um grupo de portugueses que estavam lá. E, coincidentemente, lá o grupo de português, a pessoa que eu vou falar agora não precisava, porque ele falava tanto alemão como italiano. Então, eu fui traduzir do italiano para o português. E encontrei lá o João Alberto Faria, o fundador dos Externatos, Irene Lisboa, naquela época. E ficamos grandes amigos. E ele perguntou o que é que eu fazia, e eu disse que era professor de educação física. Ele me contou que tinha uma escola, e perguntou, disse, tu vais dar aula na minha escola? E eu, naquela história, nem pensava que viesse para Portugal. Estava na Alemanha, estava terminando os meus estudos na Alemanha e tinha a possibilidade de ir para os Camarões. Naquele tempo já tinha até um meio contrato com a Federação dos Camarões de Futebol para trabalhar lá na parte do futebol, da formação. E não estava nada assinado, não estava nada, mas estava em negociações, que era a minha ideia, era sair da Alemanha para os Camarões. E nisso ele disse, não, tu vens para Portugal e depois vai para onde tu quiseres, mas vai para Portugal, porque eu tenho uma escola, preciso lá de um professor. Ficou aquela amizade. Eu fiquei a pensar naquilo, depois entrei em contato com ele e disse, eu vou. Ele para passar 2 anos. Rapaz, resultado, esses 2 anos já fazem 32 anos que eu estou aqui. Até já agora outra pergunta, o que é que te fez ficar aqui? Num meio pequeno, em Portugal, o que é que te faz ficar aqui? Olha, eu vou ser sincero, o que me fez ficar aqui, não quero dizer isso porque estou aqui diante de ti, sobretudo foi o povo. O povo português me cativou. Depois teve também o lado afetivo, né? Foi onde eu conheci a minha esposa, depois começamos a namorar, depois me casei, depois construí casa, aí pronto, fiquei por aqui. Mas fui muito, muito bem recebido pelas pessoas. E isso foi, sabe, quando tu és bem recebido, não é que eu fui mais recebido na Itália, fui muito bem recebido na Itália, fui muito bem recebido na Alemanha, mesmo que também estava num ambiente de estudante, né? Falavam que os alemães são frios, são isso, aquilo. Vou ser sincero, me senti muito bem, fui muito bem tratado, mas aquele carinho, aquele afeto que eu tive aqui em Arruda foi fantástico. Fantástico. Sim, não havia ninguém que não gostasse do Onofre. E eu, ninguém que eu não gostasse dele. Tu diz-me, como é que encontraste a educação física aqui no externato e que alterações é que fizeste? Eu sei que tu és o introdutor do basquetebol neste externato e consegues fazer algumas equipas que levas a torneios interescolas e isso tudo. Como é que apanhaste a educação física aqui? Estava um bocadinho básica, certo? Quando eu cheguei aqui, eu vou ser sincero, estamos a falar de 32 anos atrás. Os meus colegas de educação física, a maioria deles ainda não tem essa idade. Eu cheguei aqui, a própria educação física no ensino ainda era uma coisa, para mim, tinha vindo de uma experiência muito, muito, vamos dizer, evoluída na Alemanha, tinha passado alguma coisa experimentada na Itália, no Brasil. Eu cheguei aqui, pelo menos aqui a coisa ainda era muito... Eu lembro que tinha um colega nosso, que ele vinha dar aula de handebol no externato, e ele trazia a bola de handebol dentro da mochila dele. Era uma bola para a turma toda. Quando eu cheguei aqui, o doutor Faria foi muito importante nisso, porque ele disse, olha, tu tens as portas abertas, o que for necessário, para a gente desenvolver o desporto aqui, eu te apoio. Então,
eu comecei a introduzir um programa. Não havia um programa muito claro de educação física naquela época, então desenvolvi o programa nosso da escola. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o programa de educação física é muito bem elaborado pelo Ministério da Educação. Não tem nada a ver com quando eu cheguei aqui. Isso evoluiu muito. Mas naquele período ali era muito inicial. Então, comecei a fazer equipas de voleibol, comecei a fazer equipas de basquetebol, começamos a ir ao desporto escolar, ainda era muito primário. E pronto, e assim depois acabas por puxar colegas teus, que eu sei que também houve equipas de rugby. Exatamente. E não sei o quê, porque depois criaste uma linha nova na educação física aqui no externato. Eu não sei se eu criei, mas pelo menos ajudei porque tínhamos o Delfim Barreira, que já não está no externato, quando hoje está no Ministério da Educação, que era da Federação de Rugby. E ele já tinha uma grande influência, ele era o... Mas tu chegas primeiro com o Delfim, certo? Não, chego junto com o Delfim. Chego junto com o Delfim. O Delfim tinha o Amador, que era o irmão dele, esse da bola de handebol. E pronto, foi... Pronto, quer dizer, quando o doutor Faria estava, pelo que eu percebi, estava muito ansioso que alguém pegasse na educação física e desenvolvesse. Eu estava com uma vontade enorme de pôr as minhas ideias em prática. E encontrei um ambiente ideal. Depois, os jovens aderiram muito bem. Não eram muitos. Hoje é que a gente tem uma juventude aqui enorme, mas tu lembra muito bem, aqui eram muito poucas pessoas. Sim, não éramos muitos. Não eram muitos. Então... Pronto, depois foi... E como encontrei muita facilidade do apoio da parte do Dr. Faria, as coisas cresceram, foi muito fácil. Não tive a vida muito facilitada. Tiveste. E sei que é assim, todos os alunos que passaram por ti, uma grande parte ficou teus amigos. É. Eu que não fui teu aluno, fiquei teu amigo também. Tu és uma pessoa fantástica. Não. E depois é assim, introduzes uma coisa que nunca ninguém pensou que ia ser introduzida numa escola, que foi a dança. Introduziste a dança, começaste a ensinar toda a gente a dançar e que fizeste com que as galas de finalistas, os finalistas, graças a Deus que eu não fui finalista contigo, porque eu tenho dois pés, parecem dois tijolos, mas tu conseguiste introduzir o hábito de todos os finalistas dançarem a valsa na gala de finalistas. Essa foi uma experiência muito interessante, porque quando eu cheguei aqui, havia já a festa dos finalistas, que era uma festa de finalista, que era até nos bombeiros, e que um ano teve um desfile de moda, e naquele ano eles estavam a angariar dinheiro, era o primeiro ano, para poder irem à Madeira, à Ilha da Madeira. Sim. Deves ter ido para aí umas 15 vezes de viagem. 19 vezes. 19 vezes à Madeira de viagem finalista. 19 vezes. Já me conheciam lá nos pontos, chegava coisa linda. Então, o resultado... havia a ideia de fazer essa festa de encerramento do ano, de conclusão do 10º, era 11º ano, por acaso, até. Sim. E eu disse para o doutor Faria, e disse para os alunos, vamos fazer um desafio com vocês. Se a gente fizesse uma valsa, a valsa da meia-noite. Então, foi muito interessante, porque eu pensava que ninguém ia aderir, que os rapazes, a rapariga sim, mas os rapazes não, e eu queria fazer mesmo a valsa. E foi muito interessante porque, no início, como era que isso ia ser feito, e eu já tinha um clube de dança, eu tinha criado também um clube de dança, não sei se sabem, um clube de dança na escola, que a gente eu ensinava o rock and roll, ensinava o passo doble, ensinava a valsa. Mas isso era extracurricular, certo? Isso é extracurricular. Era só para quem queria era extracurricular porque era fora das atividades escolares, mas era uma atividade que nem estava ligada a nada, nem a desporto escolar, nem a nada. Eu disse, vamos criar aqui um clube de dança. E começou a aparecer gente. Era no ginásiozinho lá aqui do externato antigo. Ficava gente pelas janelas a assistir, uns a dançar, outros rirem, outros iam para rirem, para gozar com os colegas que estavam a dançar, depois começavam a dançar também e gostavam. Resultado, inventamos de fazer o primeiro baile de finalista com a valsa. Era tão poucos rapazes que queriam, que eram 23 pares, que eu tive que dançar para poder completar, porque tinha uma rapariga que não tinha par. E eu tive que dançar também. E foi se criando. Hoje é uma atividade bastante boa,
bastante interessante, que nós conseguimos, a escola consegue, não sou eu, a escola toda, com toda a estrutura que a escola tem, conseguimos fazer 180 pares, por exemplo, 160 pessoas a dançar a valsa coreografada. Quer dizer que não sai ninguém do Externato João Alberto de Faria sem saber dançar a valsa da meia-noite. Eu digo sempre uma coisa interessante, eu digo sempre que a valsa é a última coisa, é a coisa menos importante naquilo. O importante é o ambiente que a gente cria para dançar a valsa. Porque, professor, mas eu não sei dançar, eu tenho 2 pés esquerdos. A gente, olha, até hoje já dançou pessoas que tinham dificuldade motora, pessoas que tinham dificuldade cognitiva, e só não dançou as pessoas que tinham preguiça. Esses não, porque é um compromisso que os alunos assumem conosco, de quererem dançar, e tem que vir aos ensaios. Porque o fato de ter os 2 pés, dançar bem, não dançar bem, isso a gente consegue, porque a valsa, quem conhece um bocadinho, ou como você conhece bem de música, sabe que a valsa é a coisa mais simples do mundo. Música, dançar, não. É a coisa mais simples do mundo. Pronto. Pronto. E todos conseguem, porque depois aquilo no todo vai se criando, vai se aprendendo, vamos juntando, vamos nos divertindo, e cria um ambiente tão familiar, que eu digo, isso quando você diz que os alunos são meus amigos, muitos deles criou-se ali aquele laço de entreajuda, de colaboração, pronto, isso. Quando chega o dia do baile, quando chega o dia final, eles vão mostrar para os pais, vão mostrar para a família, para os amigos, que eles são capazes de dançar a valsa. E, para mim, é uma grande realização, porque eu acho que um professor, quando consegue fazer com que os alunos atinjam os seus objetivos, ele está realizado. Claro. É isso. Viagens de finalistas, quantas é que já foste? Muitas. Já fizemos 19 à Madeira. 19 à Madeira, e as outras até hoje fizemos, de agora passamos para os cruzeiros, né? Temos feito os cruzeiros. Vivemos muitas histórias interessantes. Conta. Eu estou aqui para ouvir as tuas histórias interessantes. A história engraçada que acontecia, porque quando agora é mais difícil, né? Porque eu vou ser sincero, hoje em dia, com essa questão de viajar com menores, de questão do álcool, questão de tudo, a gente tem que ter... naquele tempo tinha muito cuidado, mas era mais simples, era uma sociedade mais simples. Hoje em dia é muito mais complexo, porque se a gente pisar o risco, se os alunos pisar o risco, em 2 minutos todo mundo sabe que os telemóveis se comunicam, e quando há qualquer coisa, então a gente tem que evitar também que haja escândalo, e não é problema do escândalo em si, não é problema de saber do escândalo, é evitar que os alunos se sintam mal na viagem. Mas também é assim, até nisso é inovador, porque é assim, vocês têm proporcionado nos últimos anos as viagens de finalistas em cruzeiros, e têm feito atividades e angriado algum dinheiro para que não saiam muito caros, e os que têm menos condições monetárias são ajudados, mas é uma experiência que a maioria das pessoas vai ter uma vez na vida, andar num cruzeiro. Isso eu acho fantástico isso. Agora sei que tem histórias muito engraçadas para contar. Sem falares em nomes para não ferir ninguém, queres contar uma história? Mas, por exemplo, uma vez na Madeira é engraçado, nós íamos à Madeira e os alunos, hoje a gente evita, porque os alunos já sabem, a gente quando vamos fazer a viagem, para a primeira reunião para o cruzeiro, avisamos logo, antes de tomarem qualquer decisão, que há várias viagens de finalistas. Há várias. A nossa, a viagem que os outros alunos fazem, há um grupinho que vai ao Porto, outro que vai não sei para onde. E a gente diz, gente, nós não somos contra nada. Quem que quiser ir à nossa viagem de finalista tem uma condição. Não pode haver álcool, porque se houverem álcool, uns podem, outros não podem, são de maiores e isso é permitido, mas a gente não deixa porque como faz com professores, para não haver excesso, coisa. Então, os alunos, quando vão conosco, já sabem para o que é que vão. É para estar junto, é para se divertir, é para conhecer, é para passear. E a gente está lá para ajudá-los a que isso tudo corra do melhor. Antigamente ainda era mais fácil, porque não havia tanto esse problema. Os alunos bebiam um bocadinho mais, e a gente tinha mais cuidado, não havia tanto risco. Sim. E eu lembro um ano que a gente estava na Madeira, não sei se conhece bem a Madeira. Não. A Madeira, e nós ficávamos hospedados na Pousada da Juventude, que é numa parte assim, um bocadinho mais alta, perto do Funchal, em cima. Ficávamos ali, e íamos à discoteca do Casino, que era lá no outro lado, perto ao lado do mar ali, lá na frente. E lá uma aluna, muito bonita por acaso, jovem, bebeu um bocadinho mais. Ficou um bocadinho mais tocada, não sei o que lá, e já estava mal disposta. E nós e os colegas, eu disse, olha, eu vou levar ela à pousada, que ela
tem que descansar, não ficar aqui, que ela não pode continuar aqui, que ela não tá bem. E saí com ela, mas já era às 3 da manhã. Fui levá-la, a pé, caminhando, que eu disse, ao caminhar ela vai diluindo álcool na caminhada, tu não tens ideia. Todos os carros que passavam por mim, aquilo era uma sexta-feira à noite, dizia, vovô, leva a filha para casa, leva a neta para casa. Depois diziam, outros iam, o carro parava e dizia, tá a ver o que é sair com velhos, tem que voltar para casa. Porque a miúda deu para chorar, a miúda estava meia tocada, então ia o tempo todo a chorar. E eu achava muito engraçado com essa história, né? Eu achava engraçado porque eu ao lado dizia, a gente tem que ir até chegar lá. Chegou, dormiu, corou a bebedeira no outro dia. Ela veio dizer, professor, desculpa, eu causei algum incômodo. Não. Sei que tens outra experiência fora da escola na qual eu não participei contigo, mas participei também em algumas experiências dessas, que também é interessante. Tu vais de um ponto ao outro. Tu ensaiaste a marcha da Santa Casa durante alguns anos e conseguiste incutir em pessoas que têm mais dificuldade e que têm uma idade diferente em desfilar, em ter prazer de desfilar, em vestir aqueles fatos. Queres falar dessa tua experiência também? Foi uma experiência muito interessante na Santa Casa, porque por muitos anos quando eu dava aula aos idosos na Santa Casa também, fazia algumas atividades físicas com eles e também trabalhava com os pequeninos das creches. Sim. Era com dos 5 anos até os 90 e tantos anos. E vieram falar comigo, pessoal, a gente vai fazer uma marcha, não sei se estava disposto a ensaiar a marcha, eu via pela televisão, gostava muito, eu disse, eu faço, a gente faz, vamos trabalhar. Então, tinha uma equipe, montamos uma equipe e comecei a ensaiar com ele. Foi uma experiência maravilhosa, porque para muitos idosos, eles diziam para mim, professor, eu me divirto mais hoje estando no lado e quando estava em casa, quando eu era jovem, quando tinha a minha idade. Quer dizer, foi uma experiência muito positiva. Claro, depois tinha alguns idosos, história também engraçada, tinha um lá que a gente ensaiava, fazia toda a nossa coreografia, vinha para um lado, voltar para o outro, e tinha uns, de vez em quando, a cabeça dele não dava certo, dizia, eu dizia, diga, o que é que eu estou a fazer aqui? Você está a marchar? Estou, então vamos embora. Foi experiência muito, muito positiva. Onofre, projetos para o futuro, o que é que pensas fazer? Sei que andas com uma ideia que eu acho que não vais concretizar, que é reformar-te daqui a curto tempo. Tens alguma coisa que ainda gostasses de fazer que não tivesses feito? Tens alguns projetos, tens algumas ambições não, porque tu não és ambicioso. Algum trabalho que tu gostasses de fazer que ainda não fizeste? Pai, eu vou te dizer, Arthur, tem uma coisa interessante. Faltam, em dezembro do ano que vem, eu completo os anos para poder me reformar. Teoricamente. Espero que praticamente também seja. Isso, eu tenho muito aquela teoria que é viver um dia de cada vez. É verdade. É viver um dia de cada vez, porque a vida passa e se a gente viver muito projetado, eu acho que projetar o futuro é uma questão também de inteligência e também de ser organizado, mas projetar o futuro é uma coisa, e viver projetado no futuro é outra, não sei se estou conseguindo me expressar. Podemos projetar um futuro, mas temos que viver um dia de cada vez. Viver o presente de cada vez. Eu tenho, todas as pessoas quando pensam em se reformar, eu tenho a minha casa, tenho lá um bocadinho de terra, penso em comprar o meu trator, tento em fazer um bocadinho de coisa, mas não penso em sair de algumas atividades, não penso. Tu és uma pessoa de sociedade, não és um nómada, não és para ficar sozinho agarrado a um trator a cuidar da terra. Não. Eu penso de fazer as coisas, ter mais tempo para cuidar das minhas coisas, porque hoje tem muito pouco tempo. Claro. Mas penso mas não tenho grandes planos. Tem alguns convites e fico muito contente. As pessoas, pessoal, quando se reformar, a gente tem que conversar, mas pronto, daqui para lá a gente tem ainda muito tempo. Sim, eu acho que ainda vamos ter muito tempo. Não sei se vão deixar sair do colégio. E é assim, como eu digo, é da minha geração até à geração de hoje, que está hoje no externato João Alberto Faria, tu não foste indiferente a ninguém. Eu fico contente em ouvir isso de outras pessoas. É verdade. Eu fico muito feliz em ouvir isso. Vou ser sincero, não é por nada. Não fiz com o interesse de arranjar amigos. Eu fiz por... Eu acho que se a gente não tiver amigos... Hoje vi uma coisa engraçada.
Meu irmão, eu tenho uma família muito bonita, somos 10 irmãos, os meus irmãos são muito unidos. E meu irmão mandou uma mensagem que dizia: o sangue faz ser irmãos, mas o que faz ser família é a amizade, é o amor. É o amor, é a troca, é o dar, o receber. E eu acho que eu não sou melhor do que ninguém, não está aí. Agora, eu tenho um bocadinho, nem todo mundo gosta de mim, porque é natural que todos... Nem todo mundo é do Benfica, mas uma grande parte é, certo? Exatamente. Mas eu acho que a melhor coisa da nossa vida, a vida de uma pessoa que passa tão rápido, é viver no relacionamento, na troca. E a troca significa, muitas vezes, quando as coisas não estão bem, também dizer que não estamos de acordo. Quando as coisas estão bem, elogiar e ajudar. Porque se a gente ficar à espera que o outro faça, a gente nunca vai ter nada. Onofre, muito obrigado por teres vindo aqui perder um bocadinho do teu tempo. Sei e disseste-me que só vieste aqui por minha causa. Foi. Se fosse um convite de outra pessoa qualquer, provavelmente não tinhas vindo. Agradeço-te. Espero que tenham gostado deste podcast e até ao próximo, se Deus quiser. Um abraço, gente.